Daí, pessoal, mais uma resolução. O gráfico a seguir indica a massa de um grupo de objetos. Aí eu tenho no eixo horizontal a massa de cada objeto com os valores em quilogramas de 3, 4 e 6 quilogramas. E no vertical eu tenho o número de objetos, ou seja, a frequência. Então eu tenho aqui, ó, 2 objetos que têm 3 quilogramas, eu tenho 3 objetos que têm 4 quilogramas e eu tenho apenas um objeto que tem 6 quilogramas. Aí diz que acrescentando-se ao grupo N objetos, uma certa quantidade N de objetos de massa 4 kg, sabe-se que a média não se altera, mas o desvio padrão se reduz à metade do que era. Assim, é correto afirmar que N é igual a... Bom, olha só, se eu acrescento, tá, alguns objetos, e a massa desses objetos que eu acrescento é igual a 4 kg e a média não se altera, é porque a média ela é 4. Claro, se eu tenho a média 4 e vou colocando 4, mais outro 4, mais outro 4, mais outro 4, mais outro 4, e a média não altera, é porque a média já era 4. Então, intuitivamente, eu sei que a média é 4. Mas, mesmo assim, eu vou calcular esta média aqui. Tá? Eu vou calcular a média, até porque eu vou precisar depois dela para fazer a variância e o desvio padrão. Então eu vou mostrar para ti o cálculo, mas eu já sei que a média é 4, já que o acréscimo de alguns objetos não altera essa média. Tá? Antes disso, eu vou repatriar esses dados aqui do gráfico para uma tabela. Acho que fica mais interessante. Eu vou colocar aqui, ó, a massa do objeto. E aqui eu vou colocar a quantidade de objetos, o número de objetos. Então, eu tenho um objeto com massa 3 kg, na quantidade 2. Eu tenho objetos com massa 4 kg na quantidade 3. E eu tenho objeto em 6 kg na quantidade 1. Então, a massa aqui eu tenho em quilogramas. Ok, e agora eu vou então fazer o cálculo da média, tá? É uma média ponderada, já que eu tenho aqui quantidades, ó, eu tenho frequência, né? Eu tenho pesos, vou fazer essa média ponderada. Mas, como eu te falei, essa média eu já sei que é 4, mas eu vou calcular mesmo assim. Ó, média igual. Eu tenho o valor 3 e o peso é 2. 3 vezes 2. Aí eu tenho o valor 4 e o peso é 3. Eu tenho 3 vezes o 4 aparecendo. São 3 objetos com peso 4, ou com massa 4. Então, eu tenho o valor 4 vezes o peso 3. E mais, eu tenho aqui a massa 6 vezes peso 1. E isso divide pela soma dos pesos, né? Que está aqui a soma dos pesos. É o número de objetos. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Isso, então, resulta 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 1, 6. Divide por 6. Isso vai dar aqui 12,24 por 6. E aí confirma o que nós já vimos previsto, que a média é igual a 4. Ok, no caso 4, então eu vou colocar aqui, ó, 4 quilogramas. Então, essa é a média da massa dos objetos. Muito bem. E aí diz que acrescentando N objetos, a média não se altera, quer dizer, a média se mantém em 4. Então, deixa eu ver, ó, quantos objetos são? Eu tenho aqui 2 mais 3, 5 mais 1, 6. Se eu acrescento mais N objetos, eu vou colocar assim, ó, que o novo total, o novo número de objetos, vou colocar assim, ó, o novo total passa a ser 6 mais N, ou seja, N objetos que eu acrescento mais 6 que eu já tinha. Então, esse é o novo total. E vou calcular, então, a média desse grupo pelo acréscimo dessa quantidade. Lembrando que
a média ela não se altera com esse novo acréscimo. O que altera é a variância. Aliás, não, mas o desvio padrão se reduz. Não, o que altera é o desvio padrão. O desvio padrão se reduz à metade. Mas eu preciso da variância igual, né? Eu vou calcular aqui a variância. Deixa eu colocar em outra cor. Eu vou colocar a variância aqui, tá? A variância sem o acréscimo desses N objetos, tá? A variância normal, tá? Antes do acréscimo dos N objetos. Então, eu tenho assim, se a média é 4, olha só, eu tenho aqui ó, 3 em relação à média 4, dá uma diferença de um desvio de 1. Então, 1 ao quadrado. É variância, é a média dos quadrados dos desvios. Mas lembra que isso aqui ó, multiplica por 2, porque são 2 objetos que têm esse desvio. Mas, agora aqui eu tenho 4. Ó. Bom, a massa aqui é 4 e a média é 4. Então, aqui não tem desvio algum. Então, aqui é 0 ao quadrado. Vezes quanto? Bom, vezes 3 vezes, porque são 3 objetos que não têm esse desvio. E mais, eu tenho aqui a massa de 6 em relação à média 4, tem um desvio de 2 unidades, um desvio de 2 quilogramas. Então, 2 ao quadrado, e isso multiplicado por 1, que é um objeto apenas que tem esse desvio de 2. E aí eu divido pela soma dos desvios, pela soma dos pesos, 5, 6 novamente. E aí eu tenho a variância, antes da inclusão dos novos elementos, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 2, 2, 0 ao quadrado, 0, vezes 3 é 0, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 1, 4. E aí eu tenho isso divide por 6, e aí eu tenho 2 mais 4, 6, eu tenho 6 sobre 6. Olha só, daí a variância deu exata aqui, ó. A variância deu 1 quilograma quadrado, né? Lembra, variância, unidade quadrada. 1 quilograma quadrado. Mas o que nós queremos é o desvio padrão, né? Porque o desvio padrão é que se reduz à metade. Tá, mas o que é o desvio padrão? Vou colocar para ti aqui, ó, desvio padrão, né? Assim ou assim também, ó, desvio padrão é igual, numa forma simplificada, como a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão, vou colocar dp aqui, ó, para ficar mais intuitivo, tá? Desvio padrão igual a raiz quadrada de 1, desvio padrão igual a 1, no caso, 1 quilograma. Agora eu tirei a raiz, sai o quadrado da unidade. Então, aqui eu tenho o desvio padrão antes da inclusão dos elementos, certo? Bom, após a inclusão dos elementos, vou colocar aqui, eu vou fazer uma outra cor. Olha só, com os N novos elementos, com os N elementos, o que eu tenho? Eu tenho que o desvio padrão se reduz à metade. Então, o desvio padrão aqui, ó, ele é igual a 0,5. Não vou botar unidade, tá? 0,5. Bom, e eu sei que o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. Bom, então, se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, dá para dizer que variância é o desvio padrão ao quadrado. Então, a variância aqui, ó, nessa situação, é 0,5 ao quadrado. Ou seja, a variância é igual a 0,25. Então, essa é a nova variância. Pois bem, então agora eu vou para o cálculo dessa variância. Olha só. Variância vai ser igual. Eu tenho
a média não se altera, né? Então a média continua sendo 4. Aí eu tenho de novo aqui, ó, 3 para 4 tem uma diferença de 1. Então eu tenho 1 ao quadrado vezes o 2, mais, aqui de novo, ó, 4 para a média 4, que não alterou, tem um desvio de 0. 0 ao quadrado vezes 3, peso 3, mais, de novo aqui, ó, 6 para 4 tem um desvio de 2. 2 ao quadrado vezes o peso 1. Só que agora eu tenho novos elementos. Eu tenho n elementos acrescidos. Então, eu tenho mais... Qual é o desvio? Bom, como esses elementos acrescidos todos têm a massa igual a 4, então o afastamento deles em relação à média é nulo. O afastamento é 0. Então, 0 ao quadrado vezes quantos elementos? Vezes n elementos. E isso divide pelo total de elementos, pela soma dos pesos. Se eu tinha 6 elementos, né, e acrescento n, eu fico com n mais 6. Está aqui, ó, o novo total que nós já havíamos discutido. Então, aqui divide por n mais 6. E aí, essa nova variância, nós já também determinamos, né, que a nova variância ficou 0,25. Então, agora é só substituir aqui 0,25. Já posso jogar, ó, esse n mais 6 aqui, ó, na falsa passagem, para ganhar um tempinho. Eu fico 0,25, que multiplica n mais 6. E aí vou resolvendo. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 2, 2. Mais 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 3, 0. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. E 0 ao quadrado, 0. 0 vezes n, 0. Isso fica 0,25. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar aqui, ó, n mais 6. Vou operar aqui, ó, 2 mais 4, 6. 2 mais 0 mais 4 mais 0 é 6. E aí, esse 0,25, olha só, é que eu vou passar dividindo aqui, para deixar o n mais 6 isolado. Então, aqui na falsa passagem, 0,25. E aí, eu posso dizer que n mais 6 é igual a 6, dividido por 0,25 é o mesmo que 1/4. Então, vou continuar aqui do lado. Eu tenho que n mais 6 n mais 6 é igual a 6. Lembra a divisão de frações? Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. 6 vezes 4 sobre 1. Aí eu tenho que n mais 6 é igual a 24. N é igual a 24 menos 6. E aí finaliza 24 menos 6, 18. N igual a 18. Que era o que estava sendo pedido, né? É correto afirmar que o número n de elementos acrescentados é 18, a alternativa A. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.